O senhor poderia falar sobre o poliglotismo e do estudo da história na recuperação dos megacons e no aumento de retrocognições? O senhor poderia fazer considerações rápidas sobre os seguintes idiomas? Tem um monte aqui. Então eu vou falar para você o que interessa. Espanhol. Espanhol é uma língua que o brasileiro tem facilidade. Então, por exemplo, uma pessoa fica resfriada aqui no Brasil e começa a falar espanhol. É assim que eu falo. É tão fácil para nós o espanhol que é uma beleza. Agora, o português, ele é fora de série. Se você nasceu aqui e domina o português, não interessa quais são os idiomas que você dominar. Você nunca deve esquecer o português, porque no português você teve a sua base mental somática do dicionário cerebral básico. Então se você escrever em português, sempre vai ser melhor do que qualquer outro idioma que você vai escrever. Isso você tem que pôr na sua cabeça. É o que eu faço. Tudo que eu rodo, eu escrevo antes de mais nada em português, que não interessa. Mesmo se amanhã eu precisar traduzir para outro idioma. Mas por quê? Que eu tenho mais amplitude, profundidade, competência dentro disso, que eu fui criado com isso desde o primeiro dia que eu comecei a falar. Então isso é muito importante, você ver isso. Francês. Francês é bom, mas é um processo hoje, já era, né? Eles estão usando na França o prestígio do passado que eles tinham. A Cidade de Luz já apagou. Hoje em dia a França está num buraco danado, a situação dela. A própria Malo, que conhece bem a França, porque morou lá há muito tempo, ela esteve lá recentemente e veio assim, assustada de ver a degringolada que tem. Mas isso é um processo que está praticamente na Europa toda. Então, com isso, o francês caiu muito. O francês era muito importante aqui no Brasil, na questão social, da socialite, que tudo era baseado no processo de Paris. E, entende? Arrondissement, essas bobagens, isso tudo está superado hoje. Mas vale a pena estudar francês, devido ao processo cultural, principalmente se a pessoa não tem ainda um processo histórico mais sério, etc. A língua francesa ajuda a pessoa a entrar numa cultura maior. Inglês. O inglês é uma coisa que a pessoa tem que aprender, porque o inglês está no lugar do latim. É a língua oficial das coisas todas, inclusive de ciência, da maioria dos negócios. De negócio, de indústria, de convivialidade. Então, e outra coisa, o inglês é uma língua bárbara, burra. Não é tão difícil nem nada, mas é cheio de mataburros e besteiras. Então, não deve pôr fogo em cima do inglês, não deve trabalhar em cima só disso, porque você vai perder tempo. É uma língua bárbara. Alemão. O alemão é muito bom, do ponto de vista de racionalidade, muito superior ao inglês. Agora, nós não precisamos tanto de alemão se nós temos o português, porque o português também equilibra o processo da racionalidade para você mexer com o idioma. Agora, o alemão é bom devido ao processo da desinência para fazer isso que eu chamo das palavras, vocábulos, sesquipedais e outras coisas mais para a pessoa entender. E se a pessoa vai entender certos processos de história, principalmente do ponto de vista negativo, é bom estudar alemão. Porque a Alemanha já criou um problema demais para a humanidade até o momento. Agora, russo. Russo já era dentro dos processos. Até hoje já estão lá, tudo envolvido. Não perca tempo muito com isso, não, que você não vai lucrar muita coisa. A Rússia ainda não se resolveu dentro dos processos. Aquele cara está dominando lá, o sujeito que era do sistema da inteligência de espionagem, o Putin, e não está resolvendo nada. O problema lá de máfia, às vezes, é pior do que a Itália atualmente. É corrupção de tudo quanto é jeito. Então, você vai mexer com o quê? Com o russo. Italiano. Italiano já era. É a turma do beliscão. Esquece isso. E para nós é muito fácil a língua italiana. Qualquer um. Agora, se você vai mexer com música, é bom mexer com o italiano, que é a melhor língua que tem para cantar. Oh, sole mio! Entende? Então é muito importante isso aí. Viva a ópera. Agora, latim. Latim é uma coisa que você deve saber. Se você nasceu aqui do jeito que eu estou vendo, que você é de São Paulo, com seu nome e tal, o ideal é dominar o latim, aquilo que você puder. Isso é muito importante. Grego. Se você puder, tiver chance, também é bom estudar.
principalmente a estrutura do processo da língua latina e da língua grega. Aramaico, esse já era. Japonês, a gente só estuda japonês se vai ter interesse na sua profissão. Ou alguma coisa que você vai para lá, do jeito que eu fiz, uma coisa. Então, pelo menos o arigatou gozaimasu, alguma coisa você tem que saber. Não pode ficar fora disso. Agora, mandarim. Mandarim é uma coisa que é o futuro da Terra. Se você quiser estudar, ele tem uma coisa boa, que é a pessoa estudar. A estrutura da língua é diferente daquilo que você aprendeu, porque lá o processo todo é ideograma. O ideograma faz você raciocinar outras coisas de modo diferente, com abordagem diferente daquilo que você tem. Só tem um porém terrível. Para você dominar o mandarim, você precisa de 2 décadas, 20 anos. Senão você não chega lá. Estou falando a coisa toda na cara. É isso que você queria aí. São 3, 6, 9, 12 idiomas, eu falei aí. Eu trabalhei com 20 até agora, dentro das minhas coisas.